Atenção, plantonistas! Ó, a gente está concorrendo aí ao prêmio IBEST. Eu tô na final na categoria de influenciador de política e saiu a parcial, viu? O resultado parcial da votação. Eu peço que votem aí em mim. Eu nunca pedi nada aqui no Planta Brasil. Peço aqui o seu voto na descrição do vídeo, ou seja, abaixo do vídeo tem na descrição, tem o link ali para votar em mim. Peço o seu voto. A parcial, eles não mostram quem está em primeiro, segundo e terceiro. Mas entre os três primeiros ali, não dizem a ordem, estou eu, o José do Portal do José e o Kim Paim, que é um youtuber bolsonarista muito famoso. Inclusive, o Kim Paim já ganhou o prêmio Best uma vez. Nos últimos anos, só bolsominions ganham esse prêmio. Então agora é a primeira vez que temos chance aí de ter gente do campo progressista ganhando, e pelas parciais estamos na frente, viu? A gente está na frente aí de Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, enfim, vários bolsominions aí estão atrás da gente. Então a gente está muito bem aí, comparando aí com jornalistas famosos que têm tempo na TV, na rádio, TV aberta, inclusive alguns deles, a gente está muito bem. Peço o seu voto e se a gente, só da gente estar aí entre o top 10, eu já agradeço a todos os plantonistas e parabenizo também, porque eu aqui sem vocês não sou nada, viu? Agora vamos falar do Bolsonaro. A situação tá feia, viu? Tá muito feia. Descobriram e-mails essa semana que, engraçado, né? A imprensa não deu o destaque merecido. E-mails de que comprovam que o Bolsonaro recebeu pedras preciosas, 2 sacolas com pedras preciosas em mãos. Esses e-mails também mostram que o tenente-coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, que está preso, lembre-se disso, ele ordenou que os seus assistentes não cadastrassem esses presentes, ou seja, presentes que foram aí recebidos clandestinamente pelo Bolsonaro. Para quem não sabe, quando um presidente da República recebe um presente, e olha, não importa o presente, pode ser um colar de diamantes, pode ser uma escultura de madeira, uma escultura de ouro, ou pode ser um controle remoto. O presidente da República tem que protocolar o recebimento desse presente. E aí ele tem que passar ali pelos trâmites legais, e por esses trâmites legais é decidido se o presente vai para o acervo privado do presidente, ou seja, se vai para ele, ou se vai para o acervo público. Te dou um exemplo, um controle remoto provavelmente vai para o acervo privado, porque vai fazer isso num acervo público, né? O presidente que usa o controle remoto. Só para dar um exemplo. Agora, joias preciosas? Não. Porque joias preciosas podem ser propina, então tem que ser investigado. Agora, quando você tem ordens do ajudante do presidente, ajudante direto do presidente, dizendo, olha, não cadastre o presente, aí você tem um crime sendo cometido. No mínimo você tem um crime, que é o crime ali do desvio da finalidade do presente. Aí pode ter outros aí. Pois bem, saiu matéria em alguns veículos de mídia sem destaque algum. A CPI já pediu para a PGR para prender o Bolsonaro por isso. Então já pediu, abre uma investigação aí contra o Bolsonaro por inúmeros crimes que podem acarretar a prisão do Bolsonaro. Olha, tá faltando uma provinha assim para a PGR decidir se vai para cima do Bolsonaro ou não. O contexto atual é o seguinte: o Augusto Aras está rastejando para se manter no cargo. Estava rastejando. Eu falei aqui na semana passada e principalmente na semana retrasada, eu falei, olha, o Augusto Aras foi avisado por algumas pessoas que tem uma chance dele continuar no cargo. O Jacques Wagner e o Rui Costa, que são 2 conselheiros que o Lula sempre escuta, eles falaram, não publicamente, nenhum dos dois foi lá no microfone e falar, tem que ser o Augusto Aras, mas inúmeras matérias saíram em veículos de mídia dizendo o nome dos dois e dizendo que eles estavam bancando Augusto Aras e aconselhando o Lula a mantê-lo. Os dois não negaram em momento algum, e diante de inúmeras críticas, você vai nas redes sociais dos dois, tinha a postagem do Rui Costa que tinha 100 comentários. Os 100 comentários, eu vou te falar, 50, você fala, 50, metade dos comentários eram criticando a postura dele sobre Augusto Aras e ele não desmentiu. Ele não foi lá e falou, eu realmente falei isso, mas também não desmentiu. Quer dizer, estranho, né? Pois bem, aí o que acontece? Acontece que depois o Flávio Dino deu uma entrevista em que estava também falando, o Lula tem que conversar com Aras. Acontece que o Lula já falou que não. O Lula jantou com o Gilmar Mendes na semana passada, e essa semana, na minha cabeça já é segunda-feira. O Lula jantou com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes têm um candidato à PGR, que é o Gonê, que é o procurador eleitoral, quem caçou o Dallagnol e o Bolsonaro, né? Tornou os dois inelegíveis.
E os dois dizem, ó, esse cara vai pra cima do bolsonarismo com tudo. Esse cara não vai deixar pedra sobre pedra. Esse cara vai pra cima de todo mundo. E da Lava Jato você já viu que ele também vai. Então ele vai pra cima de todo mundo. Espera aí, Lula, com o Gonê, uma mudança da água para um vinho. Mas não é vinho barato, não. De um vinho daquele você fala, nossa, agora tá bom. Então, é isso aí o que foi dito. Então, diante disso, aconteceu o seguinte. Teve essa semana a posse do Cristiano Zanin Martins na STF? Teve. O Cristiano Zanin Martins convidou 2 dos candidatos à PGR para a posse dele. E não convidou um que o Augusto Aras queria. O Augusto Aras foi convidado e não foi. O Augusto Aras não foi na posse do Cristiano Zanin Martins. Ou seja, ele está ali mostrando, ó, não vou. Ele disse que estava com um problema de saúde emergencial na família dele e que por isso não foi. Em Brasília ninguém acreditou na desculpa dele, viu? E o que mostra a falta de credibilidade. Que quando o cara tem credibilidade e não vai, fala, ó, tive um problema, as pessoas falam, tem um problema. Agora, quando ninguém já acredita na palavra do cara, o cara fala, tive um problema de saúde emergencial na família, por isso que não deu pra eu ir, viu? Ninguém acredita. Esse é o nível do Augusto Aras. Então, ele parou de rastejar, ele parou de dar sinais, ó, vou prender o Bolsonaro a qualquer momento, mas ele continua, ele abriu investigação contra o Bolsonaro pelo caso da pandemia, a investigação tá andando. Ele abriu um novo flanco ali, uma nova frente na investigação que vai provar que o Bolsonaro foi o maior incentivador dos atos terroristas. Ele abriu e continua andando. Continuam sendo feitas diligências naquilo, feitos pedidos para as redes sociais, análise daquilo tudo, continua andando, viu? Então tudo indica que ele segue aí no plano, mas não se sabe. Agora tem uma incógnita. Augusto Aras vai ou não vai? Porém, a boa notícia aqui é a seguinte. Eu falei para vocês, quem assistiu os vídeos do Plantão Brasil vai lembrar a minha fala se você assistiu o vídeo até o final, né? Que foi no final de uns 2, 3 vídeos eu falei. Depois de dar a informação, eu dei minha opinião. Falei, eu prefiro esperar até setembro para prender todos esses bandidos do que dar o gostinho para Augusto Aras e do que o Augusto Aras continuar. Pelo visto, o Lula também prefere. Então, se o Augusto Aras vai para cima ou não importa. O que importa é o seguinte, agora tem novos pedidos de prisão do Bolsonaro nas mãos da PGR. A partir de setembro não é mais o Augusto Aras. Então, a partir de setembro, espera aí, falta o quê? Menos de 25 dias faltam? Então espera um pouquinho mais de 3 semanas e você verá uma grande mudança na postura da Procuradoria-Geral da República. Vai sair aquilo de, não acontece nada com eles, e vai entrar o tiro, porrada e bomba. É isso que vai acontecer para cima dos fascistas. Tiro não, mas porrada e bomba vai, porque olha, o que vai acontecer é o seguinte, a PGR vai entrar na luta. Se hoje você vê, nossa, a Polícia Federal tá indo para cima, hein, Tiago, olha, o Flávio Dino tá indo para cima. Daqui um mês a gente vai estar falando o nome do novo PGR e falando, esse cara tá indo para cima, porque é isso que ele vai fazer. Então, prepare-se. A pressão para Augusto Aras e para cima do Bolsonaro continua, viu? Continua. O que o Augusto Aras está com muito medo, que a pressão que está sendo utilizada para ele, de vários setores aí em Brasília, tem muitos setores que não estou nem falando do petismo, viu? Outros setores da política que querem a prisão do Bolsonaro quanto antes. Inclusive, eu te falo, tem alguns setores da direita que não veem a hora do Bolsonaro ser preso. Quando uma pessoa morre, deixa uma herança. Quando um bandido morre, ele, como ele não tem bens legais, ele deixa um espólio. Ou, às vezes, não é bandido, mas também deixa um espólio, né? Que é uma herança informal. O Bolsonaro é um bandido, ele tem um espólio. Qual é o espólio do Bolsonaro? 58 milhões de votos de antipetistas ou evangélicos, que até votariam no Lula, mas foram ali manipulados. Esse é o espólio do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas e o governador de Minas Gerais estão em luta aberta pelo espólio do Bolsonaro. O Tarcísio brigou com o bolsonarismo, aí foi humilhado pelo Bolsonaro em público, o Bolsonaro pediu desculpas, aí o Tarcísio foi aconselhado, olha, o Tarcísio, a melhor forma de você trazer os bolsominions de volta para você é matando um monte de pobre. Se forem pretos, então, aí que você vai cair nos braços do bolsonarismo de novo. Aí o Tarcísio fez lá em São Paulo, PM assassinou um monte de gente. Então a facção ligada a milícias vai lá e mata um PM que, eu vou te falar, tem 99% de chance que era um PM que não era miliciano. Aí a polícia vai lá e mata um monte de gente, no meio um monte de gente inocente e trabalhadores, obviamente, para matar 1 ou 2 bandidos, que é pena de morte, né? Não tem nem julgamento. Matam dezenas de inocentes. E aí os bolsonaristas caem aí nas graças do Tarcísio. O Zema agora tá falando que o Sul e o Sudeste têm que se unir contra o Nordeste, porque ele é outra coisa que, inclusive, nos bolsominions no Nordeste, viu?
isso acontece é quando eles falam mal do Nordeste, os bolsominions adoram. Inclusive os bolsominions do Nordeste. Você fala, não, Thiago, não é possível, o Zema vai perder os votos do Nordeste. Vai nada. Não perdeu um voto falando que falou de bolsominions. Pois bem, então tá essa briga aberta. Esses também, se o Bolsonaro é preso amanhã ou depois, é melhor, porque aí fica claro, a morte política do Bolsonaro. O cara tá preso, é a morte política dele. O único político que quando foi preso, todo mundo falou, ó, ele não morreu politicamente, foi o Lula. E quando o Lula morreu, fizeram a vigília Lula livre em Curitiba e todo o petismo falou, esse cara é inocente, ele tá sendo perseguido. Você viu alguns ciristas aí infiltrados tentando falar que não, tentando falar que aquilo era... O PT estava com teoria da conspiração contra a Lava Jato, depois foi provado. O Lula foi solto e ó, não tinha morrido. Já o Bolsonaro não, o Bolsonaro já está abandonado. O Bolsonaro sendo preso, a extrema-direita e a direita, quando eu digo direita, leia, Rede Globo, mercado financeiro, esse pessoal vai poder finalmente começar a se adaptar e falar, ó, teremos aqui um candidato 2 para 2026, vamos ver quem vai melhor até lá. É isso. E aí, a própria esquerda já se organiza contra quem for o candidato da extrema-direita. Que enquanto o Bolsonaro estiver lá perambulando, não vai. E pior, a população fica toda com um gosto de impunidade. O cara cometeu os crimes que cometeu, são 8 meses já de governo e ele não foi preso. Essa é a verdade hoje. Então a pressão para Augusto Aras está vindo de todos os lados. Falar, ó, prende ele agora. Inclusive, Augusto Aras, é melhor para você, porque você será investigado por ser conivente com os crimes do Bolsonaro, talvez até cúmplice. Então, Augusto Aras, se você não for para cima dele agora, prepare-se, porque o próximo PGR vai para cima de você, tá? É de você que vão para cima. Essa é a pressão que está sendo exercida sobre Augusto Aras, inclusive dentro da própria Procuradoria-Geral da República. Agora, fora de política partidária, de política de gente que aí precisa de votos para se eleger. Eu fiz assim, votos para se eleger. Vamos falar agora de procuradores. Tem muita política interna dentro do Ministério Público Federal. O Augusto Aras também está sendo avisado por várias fontes diferentes, de maneiras algumas mais diretas, mas a maioria mais indiretas, de que, olha, você saindo da chefia, a gente te odeia, a gente vai acabar com a sua carreira aqui no Ministério Público Federal, a gente vai acabar contigo, olha. A gente te odeia. Inclusive, ele começou a reclamar de apagão nos dados da PGR, começou a falar que ele não pode mostrar o que ele fez, porque, olha, eles estão deletando os dados. Primeira vez na história que eu vejo um procurador-geral da República dizer que ele não pode mostrar o trabalho que foi feito em 4 anos, porque os dados foram apagados. Olha, e o pior é que a imprensa tem zero de crítica. Parece que os jornalistas são... eu ia falar robôs, mas até a inteligência artificial hoje tem alguma inteligência, né? É pior que isso. Parece que são macacos amestrados, alguns jornalistas da imprensa. O Augusto Aras solta uma versão fajuta dessas e os caras engolem e soltam lá a matéria com a versão dele. Sem falar, nossa, não tinha backup. Vocês não têm em lugar nenhum o número dos processos em que a PGR atuou. Qualquer um faz isso, você vai num site aí, consultor jurídico, Jus Brasil, tem vários sites aí, você vai aí nesse site, o consultor jurídico é um site de notícias, mas também tem ferramenta disso, e você vê os processos que você atuou, aí você faz ali um compilado, ó, fiz isso, você não tem. Apagaram do seu computador, nossa, que coisa. Aí o Augusto Aras abrindo investigação interna lá, mas ele já foi avisado, olha, realmente sumiram dados lá. Tá tendo um apagão na PGR. Isso é o aviso para ele de que a coisa vai ficar ruim para ele. Enquanto ele ainda está lá, já estão sabotando coisas que ele quer fazer, imagina quando ele não estiver mais lá. Aí a coisa vai ficar feia. Então o Augusto Aras está rastejando. Tem muita gente dizendo que ele vai continuar rastejando ainda, porque ele vai querer colocar em alguns cargos-chave pessoas que não precisam ser da confiança dele, mas pessoas que ele sabe que não vão para cima dele depois. Esse é o mínimo aí que é o Augusto Aras, e que vai tentar de tudo. Vamos ver. Lembre-se, tudo é como se fosse aquele jogo corda de ferro, né? Fica gente puxando corda de um lado e gente puxando corda do outro. O Augusto Aras puxa de um lado, do outro lado vai virar pressão para que ele não consiga, para que ele continue rastejando e ofereça e peça o mínimo possível. Veremos o que vai acontecer, mas eu te falo, o Augusto Aras se movendo ou não contra esses pedidos aí contra o Bolsonaro, não muda nada. Absolutamente nada. Em setembro entra o novo PGR. Aí prepara que aí a giripoca vai piar, aí o chicote vai estalar. E veja, tem provas aí. A Folha apareceu com um advogado apareceu, um bolsonarista, dizendo que foi ele
quem deu as pedras preciosas ao Bolsonaro. Ele diz que não são pedras preciosas, são pedras semi-preciosas e que custaram apenas R$400. Ok. Aí ele falou, não, eu dei pro Bolsonaro, inclusive eu dei num estojo que estava escrito o nome dele, Bolsonaro, viu? É um item, para falar, é um item personalíssimo. Só tem um problema, o empresário, o advogado que falou isso, ele não tem provas de que ele entregou. Você entrega um presente pro presidente, você não tem foto do presente, você não fez um post na rede social mostrando que você gastou R$400 para dar um presente ao presidente da República. Aí você entrega e você não tem foto ao lado dele, você não tem foto entregando, você não tem foto entregando para alguém da presidência, não precisa ser o Bolsonaro, para um ajudante do Bolsonaro, não tem. Não tem prova nenhuma, o tal advogado bolsonarista, que diz, não, era isso, viu? Não era joia de diamante, não, foi isso. Aí a deputada Jandira da CPMI já falou, mas olha, o advogado, primeiro, você não tem prova do que você está falando. Segundo, você é bolsonarista, já é um motivo aí para achar que você é mentiroso. Terceiro, você ter dado presente pro Bolsonaro não anula o fato de que ele pode ter recebido outros presentes, de que essas joias aí que ele não cadastrou podem ser joias de diamante, mesmo se for verdade aí a sua versão. Até porque você vê que o Bolsonaro tentou, por meio do Tenente Coronel Cid, vender um Rolex de diamante que ele recebeu da Arábia. Você vê que ele recebeu colares de diamantes, você vê que ele recebeu estojos de joias preciosas aí das Arábias e que ele tentou entrar com muita coisa sem passar pelos meios legais, ou seja, você tem todos os indícios de que esse cara já cometeu o crime uma vez e você tem aí um e-mail provando o crime sendo cometido. E aí vem o advogado e fala, não, mas são as joias semi-preciosas que eu dei. Peraí, no e-mail estava escrito já preciosa. E por que não ia passar pelos trâmites legais algumas joias de R$400? Eram pedras ametista, algumas outras pedras semi-preciosas. Pedrinha de R$400, pro Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro tá roubando dinheiro público aí há décadas. Pra ele tá nem aí com joiazinha de R$400. Por que ele ia se sujar por uma joiazinha de R$400? Não faz nem sentido. Pois bem, mas para a Folha, essa versão é a mais idônea possível. Então a Folha acredita aí no advogado bolsominion que diz que não eram joias preciosas, eram joias de R$400. A ver, a PGR agora vai investigar. Se não investigar agora, e eu acho que vai investigar agora sim, viu? Eu acho que o Augusto Aras vai acelerar tudo nesse mês que ele tem aí. Prepare-se que em setembro a giripoca vai piar. Falou.